Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. No programa de hoje, o quadro Quebra-Cabeça aborda o tema autismo e cidadania. A Constituição brasileira fala que todos são iguais perante a lei, e isso é para todos mesmo. Ainda que o autista ele tenha uma forma diferente de se expressar, não quer dizer que eles não se expressam. Na verdade, quando ele é excluído, somos os ditos normais que o excluem. E o quadro Retalhos vai apresentar ainda para a gente um excelente exemplo de como aliar teoria à prática, levando em conta também a responsabilidade social e o desenvolvimento tecnológico. Desde a infância, a educação financeira pode ser desenvolvida. As habilidades na gestão de finanças melhoram a qualidade de vida a partir de atitudes comportamentais e de conhecimentos básicos aplicáveis no dia a dia. Tem muito conhecimento interessante no programa de hoje que você pode levar para a sua sala de aula. Então, não saia daí, porque está no ar o Intervalo de Aula. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Olá, intervalo de aula começando agora aqui na TV Goiânia Band, canal 11 e também no nosso canal do YouTube, sempre às 11h30 da manhã, no sábado, uma nova edição para você. No quadro Retalhos de hoje, a professora Paula Pires e o repórter Natanael Dias trazem uma matéria especial sobre educação financeira e apresentam um projeto muito interessante realizado no curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, que alia teoria à prática na formação dos alunos, levando em conta a responsabilidade social e o desenvolvimento tecnológico, que influencia na atualidade todas as áreas do conhecimento, inclusive a contábil. Olá, sejam bem-vindos a mais essa edição do quadro Retalhos. E hoje nós vamos falar sobre educação financeira, desde a infância até a fase adulta. Eu, Natanael Dias, a professora Paula Pires e o nosso estagiário em jornalismo daqui da Faculdade Araguaia, Jonathan Ferreira, fomos visitar os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia. Lá nós entrevistamos professores e alunos para falar um pouco mais sobre esse tema. Vamos assistir? Desde a infância, a educação financeira pode ser desenvolvida. As habilidades na gestão de finanças melhoram a qualidade de vida a partir de atitudes comportamentais e de conhecimentos básicos aplicáveis no dia a dia. Estamos aqui com o professor João Marcos Batista. Ele é educador, professor de Administração Financeira da Faculdade Araguaia. Tudo bem, professor? Tudo bem, Paula? Tudo bom. No contexto atual, nós estamos vivendo no Brasil profundas crises econômicas, políticas. Dentro disso, qual seria a importância da educação financeira no aprendizado, na família, nos setores que lidam com a educação, desde a infância até a fase adulta? Ótima sua pergunta, Paula. Recentemente, a SPC Brasil divulgou um dado muito interessante. No final de 2017, aproximadamente 60 milhões de brasileiros de 18 a 95 anos estavam com seus nomes inscritos no Serasa. Isso é reflexo da má educação financeira. Nesse sentido, nós temos que entender que a educação financeira é um processo que se inicia na família, se estende pela escola, universidade,
trabalho até atingir a vida adulta. Qual a importância da participação de toda a família, dos filhos, dos pais, né, no orçamento familiar? A importância da participação da família toda no orçamento familiar. Perfeito. Temos que lembrar que a educação financeira, ela começa em casa. Portanto, os pais devem inserir os filhos no processo de organização do orçamento familiar. De que forma isso pode acontecer? Discutindo diariamente sobre os gastos da família. Em relação ao orçamento, é importante que a família faça um planejamento do que se pretende gastar ao longo do ano e confronte essas informações com as receitas e insira os filhos nesse processo. É aí que a educação financeira começa a acontecer na vida das pessoas. Eles aprendem a ter as suas prioridades, os seus... Certo. E sobre poupar, investir? Como ensinar as crianças e os adolescentes a arte de poupar? Poupar e investir nada mais é que uma escolha. E essa escolha está ligada à definição de prioridades. Por exemplo, a família deseja fazer uma viagem no final do ano. Portanto, desde já, deve-se organizar o orçamento com esse foco. Essa viagem do final de ano. Um outro exemplo muito interessante é em relação aos estudos no futuro destas crianças. Desde já é importante que a família organize e inclua no seu orçamento reservas para que esse objetivo seja atingido no futuro. E o mais importante, que as crianças participem desse processo. No ensino superior, nós encontramos muitos jovens, adolescentes empreendedores. Para esses jovens, o que eles precisam saber antes de investir nos seus próprios negócios, enfim? Quais seriam as informações mais importantes para que eles atuem na sua vida prática? O primeiro ponto é a definição de prioridades. Ou seja, a minha prioridade é me tornar um empresário, a minha prioridade é me qualificar para o mercado de trabalho. Então esse é o primeiro ponto, a definição de uma prioridade. Na sequência, para aqueles que pretendem empreender, o ponto mais importante é calcular o risco e o retorno daquela empreitada. E como calcular esses riscos? Os riscos, eles podem ser calculados através do estudo de mercado, onde esses futuros empreendedores podem observar empresas de sucesso e aquelas empresas que não conseguiram êxito naquele mercado. É com base nisso que avalia-se os riscos de empreender naquele mercado. Muito obrigado, professor João Marcos, por nos trazer essas informações tão ricas, comprovando de fato que a educação financeira ela é importante desde lá da infância até de fato chegar à vida adulta. Eu que agradeço à Faculdade Araguaia pela oportunidade. E por falar em educação financeira no ensino superior, viemos conhecer de perto as práticas do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, que adotou também o NAF, o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, que tem como objetivo atender a população de baixa renda, unindo assim o conhecimento e a prática. Maria Alessandra é estudante de Ciências Contábeis e fala da sua experiência como estagiária no NAF. O NAF, ele trouxe para a gente a possibilidade de nós colocarmos em prática todo o nosso conhecimento teórico adquirido dentro da sala de aula, com os atendimentos que nós fazemos aqui em relação às atividades do MEI, de declaração de imposto de renda, e isso é importante para nós, quanto alunos, que nos traz a vivência do que está no mercado para dentro da faculdade. A professora e especialista em auditoria e perícia contábil Suzana Gabriel explica um pouco sobre o trabalho do NAF na Faculdade Araguaia. O NAF é um núcleo de apoio contábil e fiscal criado pela Receita Federal em parceria com as instituições de ensino. Aqui na Faculdade Araguaia, o objetivo do NAF é prestar atendimento à comunidade
e fazer com que haja a integração dos nossos alunos com a parte teórica e prática. O NAF aqui na Faculdade Araguaia funciona da seguinte maneira. O contribuinte procura a instituição, nós fazemos um agendamento para o atendimento dele e os nossos alunos é que realizam esse atendimento, supervisionado por nós professores. Hoje, a supervisão do NAF fica a cargo de 3 professores, eu, professora Suzana, professor Wilson e professor Cláudio. Olá, nós estamos aqui com o professor Cláudio Ferreira. Ele é orientador do estágio supervisionado e atua no NAF aqui da Faculdade Araguaia. Tudo bem, professor Cláudio? Tudo bem. Bom, professor, nós gostaríamos de saber quais são as tecnologias digitais, as plataformas, as tecnologias utilizadas pelos alunos no NAF. O curso de Ciências Contábeis aqui da Faculdade Araguaia, ele tem disponibilizado aos seus alunos o laboratório de contabilidade. E nesse laboratório, nós utilizamos as plataformas fornecidas pela Receita Federal de acordo com a parceria que nós temos, né, com o NAF. E essas plataformas são os cursos, né, que nós disponibilizamos aos alunos e também os atendimentos, os aplicativos que são utilizados na hora do atendimento. Para a população. Para a população, atendimento social. Entendi. E como funcionam esses cursos? Como funciona isso para os alunos? Como que eles fazem esses cursos? Primeiro, nós direcionamos, né, os cursos aos alunos de acordo com as necessidades de cada disciplina e também com as necessidades de atendimento social. Quais seriam esses cursos? Imposto de renda, microempreendedor individual, que nós fazemos as declarações de microempreendedor, a emissão de guias, cadastro no sistema da Receita Federal, de CPF, CNPJ para MEI. Ótimo, muito bacana. Muito obrigada, professor Cláudio, pelas suas informações. Obrigada a vocês que nos assistem e até a próxima. Bastante conhecimento, hein? Antes de irmos para os comerciais, trago aqui uma dica legal que pode ajudar crianças a se alimentarem com mais qualidade e de forma correta. A nutricionista Lilian Coelho ministra o curso Educação Nutricional para Crianças, que trabalha a importância da alimentação saudável por meio de dinâmicas, degustações, estimulando o olfato, paladar e tato. Para saber mais, entre em contato nesses telefones aqui. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Não pare o que pode te impulsionar. Seja qual for a instituição ou curso que você parou, retome seus estudos na Faculdade Araguaia e não desista do seu sonho, porque desistir não tem nada a ver com a gente. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Voltamos ao intervalo de aula, onde professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. O assunto que trazemos agora é cidadania e autismo. Para falar sobre ele, a jornalista e professora Ana Paula Ferrari entrevistou o advogado e vice-presidente do Instituto Arte e Inclusão, Luciano Gomes de Oliveira. Acompanhe. Olá, abril, mês da conscientização do autismo. Vamos conversar então no quadro Quebra-Cabeça sobre o autismo e cidadania.
com o Dr. Luciano Gomes, advogado e vice-presidente do Instituto Arte e Inclusão. Tudo bom, doutor Luciano? Tudo bem, Ana Paula. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Então, o autista geralmente tem deficiência intelectual. Grande parte deles tem uma dificuldade de compreensão ou uma dificuldade de expressão, de se comunicar. Mas ele é um cidadão. Muitas pessoas às vezes não conseguem perceber isso. O que a lei traz para nós? A Constituição brasileira fala que todos são iguais perante a lei. E isso é para todos mesmo. Ainda que o autista ele tenha uma forma diferente de se expressar, não quer dizer que eles não se expressam. Na verdade, quando ele é excluído, somos os ditos normais que o excluem. Mas o autista ele só tem um jeito peculiar de se expressar. Mas ele é um sujeito de direito como qualquer brasileiro. Ele é um cidadão e ele precisa de espaço para que ele possa exercer a sua cidadania. E o que significa ele ser tratado como um cidadão na escola, por exemplo? A Constituição brasileira ela fala sobre o princípio da igualdade. E as pessoas têm que entender como é que funciona o princípio da igualdade para que de fato todos sejam iguais. O princípio da igualdade ele quer dizer que nós devemos tratar diferentemente os desiguais. Então, o princípio da igualdade não é tratar todo mundo da mesma forma, porque o princípio da igualdade, ele é a ideia dele, ou melhor, o fundamento dele é o que tem no final do tratamento. Ou quero dizer que o princípio da igualdade ele foca o resultado e não o meio. Dessa forma, o que quer então a Constituição quando fala que todos são iguais perante a lei? Ela fala que no final de um certo processo, no final das contas, todo mundo tem que atingir a mesma coisa. Em matéria de escola, por exemplo, todo mundo tem que atingir o mesmo grau de conhecimento e todo mundo tem que atingir a cidadania por meio da escola. A gente sabe que existem as diferenças e nem todo mundo vai atingir especificamente o mesmo grau de conhecimento. Mas o princípio da igualdade fala que a escola ela tem que proporcionar meios para que as pessoas de diferentes formas ela possa atingir a sua cidadania por meio da educação. Então, o princípio da igualdade, o princípio da igualdade na escola, ele versa que a escola tem que tratar os diferentes desigualmente. De que forma? Uma criança que tem o intelecto todo pronto, que tem o seu desenvolvimento intelectual e cognitivo sem nenhuma deficiência, ele vai absorver os conhecimentos só de forma verbal com o professor. Não acontece a mesma forma com a pessoa com deficiência ou com o autismo, por exemplo. Então, o professor e a escola têm que desenvolver mecanismos diferenciados para que a criança com autismo ela também possa absorver o mesmo conhecimento. Muitas vezes as pessoas ficam um pouco assustadas com a dificuldade ou não sabem desenvolver esses mecanismos. E aí começa a dizer, que talvez o lugar daquela pessoa fosse outro e não aquele. Então, assim, mas não tem por onde fugir, A legislação é muito clara. Não tem como fugir. A LDB fala que a LDB fala que a responsabilidade pela educação é do poder público, é da família, é da sociedade. Logo, ninguém ficou de fora. E aí a escola, ela sendo pública ou ela sendo privada, ela tem a obrigação de propor a educação para aqueles que a procuram. Então logo ela não pode excluir uma pessoa por conta da sua necessidade, porque a escola não tem estrutura para receber. A escola tem obrigação de arrumar a sua estrutura para poder receber as pessoas com deficiência. A lei não dá possibilidade para nenhuma escola deixar de atender. Ela tem a obrigação de resolver, limpar a sua casa, preparar a sua estrutura para receber, e ela é obrigada a receber. Por exemplo, o artigo 8º da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, fala que se o diretor de uma escola deixar de atender ou deixar de matricular uma pessoa com deficiência, um autista, é crime punível com 2 a 5 anos de prisão. É porque é muito sério, doutor Luciano? A questão da escola para as pessoas com deficiência, principalmente aquelas com deficiência mental, intelectual, tem a ver com a saúde delas, e não só delas, Atinge a comunidade familiar delas. Então, como que é essa relação entre a saúde e a educação também?
Eu costumo dizer que não dá para desvencilhar a saúde e a educação, principalmente no trato com o autista, porque o que o autista precisa é de tratamento. E a escola, ela passa a ser um ambiente também de tratamento terapêutico para o autista. Então ela precisa ter essa preparação para atendê-lo e que a escola também possa funcionar como um aparato de saúde. Então não dá para desvencilhar a educação de saúde nesses termos. Os dois têm que andar juntos. E a questão dos professores hoje, que muitos reclamam que não tem qualificação ou não foi dada uma qualificação para isso, eles têm a obrigação de buscar também essa qualificação, de entender primeiro, e eu sempre digo, ele precisa de ter o coração aberto para que ele possa entender essa nova realidade, porque é uma nova realidade dentro da escola, né? A LBI, a Lei Berenice Piana, também é muito nova, que é de 2012, e ele tem que ter o coração aberto para entender essa nova realidade e tratar aquela criança como igual aos outros, tratando ela diferente. E ele tem essa obrigação de buscar a qualificação, sim, porque é ele que vai ser o agente da transformação da escola. O professor, o diretor, o pedagogo, o coordenador, então ele tem essa obrigação de buscar esse conhecimento. E isso pode custar, né? Pode custar você fazer um curso, ter um custo, você montar uma sala de multiuso com um certo ambiente adaptado. E aí, quem que paga essa conta? Olha, como eu falei antes, a responsabilidade por uma educação de qualidade, ela passa pelo poder público, passa pela família e passa pela sociedade. Mas especificamente dentro do ambiente da escola, ela é da escola. Se a escola é uma escola pública, então a responsabilidade dessa adaptação, dessa preparação para receber essa criança é da escola. Mas se ela é escola pública, o poder público tem que dar esse aparato. Mas se ela é particular, o proprietário da escola particular é que é o responsável para desenvolver esse aparato. Agora, claro que ele pode fazer parcerias com instituições que trabalham com pessoas com deficiência, né, para buscar expertise, para ficar mais fácil esse desenvolvimento e essa transformação do espaço escolar. Mas a responsabilidade sempre, primeira, é do gestor da unidade escolar. Muitas vezes eu fico observando essas situações de conflito que pode surgir, tanto na escola quanto no tratamento na clínica. E aí me vem assim que realmente esse conhecimento jurídico precisa estar ao acesso das pessoas que estão nesses ambientes, dos adultos. É sim, mas isso é um ponto muito interessante que você falou, porque a norma de introdução ao direito brasileiro, ela fala que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. Por isso que todas as leis, quando elas são promulgadas, são sancionadas, elas são publicadas no Diário Oficial, para dizer, olha, foi publicado e mesmo que você não lê, você não pode dizer que desconhece. Não é nesses termos em que a lei fala, ninguém é dado o direito de desconhecer a lei, mas em resumo é isso que a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro fala. E nesse ponto, então, ninguém pode dizer que desconhece a Lei Brasileira de Inclusão, que desconhece a Lei Berenice Piana, para não atender os autismos de acordo com a necessidade dele, de acordo com o que ele precisa. E como que a partir do momento que essa pessoa ela tem essa oportunidade de encontrar um ambiente escolar terapêutico, ou seja, que está acolhedor, como que pode ser esse desenvolvimento dela como cidadão, então? Esse desenvolvimento eu acredito que seja pleno, porque uma vez que você trabalha com inclusão, e nós que trabalhamos, né, estamos sempre militando nessa área, nós temos visto que quando nós trabalhamos com a inclusão, a cidadania, ela passa a florescer e ela se transforma como se fosse uma planta ramificando por todos os lados. Então aquele que trabalha com a inclusão, ele também é beneficiado, não é só a pessoa com deficiência. A escola que ela recebe o autista bem e desenvolve todo um aparato para que esse desenvolvimento possa ser pleno, ela também ganha. Ela ganha socialmente, ela ganha economicamente e ela pode passar a ser uma referência por conta de uma simples coisa, trabalhar a inclusão da pessoa com deficiência. Então eu creio que essa história de trabalhar com a inclusão é uma história de ganha-ganha. Ninguém sai perdendo, porque a família do deficiente sai ganhando, a escola sai ganhando, os hospitais saem ganhando, a sociedade sai ganhando.
No primeiro momento, às vezes a gente percebe as pessoas angustiadas, aflitas, sem saber como lidar com aquela situação. Mas a gente sente que vem um progresso, né? Que as pessoas com as limitações, elas vêm com a limitação às vezes física ou mental, mas ela traz um progresso também junto, associado para aquele lugar, para aquelas pessoas, né? Isso mesmo, porque quando você está num ambiente que não é preparado para receber essa pessoa e ele começa a se preparar, há um movimento econômico por trás disso. E isso a sociedade ganha economicamente porque vai movimentar a economia da cidade, né? E a questão também da preparação intelectual das pessoas que vão lidar com isso, em fazendo curso, em se qualificando, também há um ganho econômico e há um ganho intelectual para a sociedade. Porque aquela sociedade vai ter pessoas que podem se tornar referência e ela vai ser um transmissor de conhecimento dentro disso. Então, como eu falei, essa relação da inclusão é uma relação que todo mundo ganha. Essas áreas, saúde, educação e legislação, área jurídica, estão muito interligadas. É importante mesmo, né, doutor Luciano, que todos esses parceiros compreendam esses lados, né, dessa situação. Sim, é de suma importância que todos estejam envolvidos. Então, quando a Constituição fala que a educação e a saúde é responsabilidade do poder público, da família e da sociedade, e isso quer dizer que não exclui ninguém, então mesmo aquelas pessoas que não têm contato, nem mesmo contato com pessoa deficiente, ela também tem que ser uma vetora da inclusão. Então, o que falta muitas vezes às pessoas que têm atrito é que eles não param para pensar nessa relação de ganha-ganha, nessa relação de uma vida comum com qualidade. Porque a vida comum em qualidade é em que todo mundo sejam iguais e que todo mundo atinja um determinado fim em igualdade. Isso quer dizer o quê? Que todo mundo viva em harmonia. E essa relação, ela tem que passar pelo imaginário coletivo de toda a sociedade. E é isso que o MOAB tem feito, é isso que a AFAG tem feito, o Movimento Orgulho Autista e a Associação dos Amigos Familiares dos Autistas, para que a sociedade consciente possa entender melhor e ser disseminador dessa inclusão dos autistas. Doutor Luciano, muito obrigada por esses esclarecimentos aqui, da gente entender que é algo assim, líquido e certo, né? É um direito da cidadania de qualquer pessoa ser acolhida e encontrar as adaptações necessárias. Nesse mês de abril, então, que a gente só tem assim, a esperar que a gente possa progredir mais nesse conceito de inclusão, de acessibilidade, principalmente as pessoas com transtorno do espectro autista, que são pessoas que a gente muitas vezes não identifica a dificuldade ao olhar para elas, mas a gente percebe pelo comportamento, pela dificuldade de expressão. Então, quero agradecer ao senhor pelas explicações que o senhor trouxe para nós, que muitas vezes a gente precisa desse conhecimento jurídico para poder ter essa coragem, essa vontade maior para desbravar uma área e aprofundar nela também como a área da educação. É que nós possamos ter um abril assim, mais movimentado, que agora já está terminando, mas a partir dele a gente atingir o ano todo e assim a gente progredir nessa ideia da inclusão mesmo. É um ano azul para nós. Nós também agradecemos o convite, nos colocamos à disposição. O Instituto Arte e Inclusão, MOAB e a FAAG está à disposição de toda a sociedade. Vocês podem procurar-nos no Facebook, pode entrar em contato, tem os nossos contatos e a gente está à disposição de trabalhar nessa inclusão aqui no Brasil. Excelente entrevista para você levar para a sala de aula, hein? Bom, o intervalo de aula de hoje fica por aqui, mas na semana que vem tem edição inédita de novo aqui na TV Goiânia Band, sábado, 11h30 da manhã. E se você quiser rever edições anteriores, acesse o nosso canal do YouTube, veja aí nosso endereço. Nós também temos nossas redes sociais, onde o debate sobre educação continua durante toda a semana, e o nosso e-mail, caso queira nos sugerir pautas, enfim, entrar em contato com a gente, ok? Um excelente final de semana e até sábado!